Estou aqui obedecendo a palavra do Senhor e eu quero que as irmãs abram aí as suas Bíblias em Lucas 11:37. Por gentileza, fiquem em pé em reverência ao Senhor. Lucas 11:37. Acharam? Amém? Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: vocês fariseus lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos, quem fez o lado de fora não é o mesmo quem fez o lado de dentro? Em outras versões diz insensatos. Podeis assentar. Amém, glória a Deus. Aleluia. Quando a gente pensa em gigante, a primeira pessoa que a gente lembra é Davi, né? Quando a gente fala em gigantes, a gente vem logo, é muito automático a gente pensar em Davi, porque é uma história que fala que Davi foi o único em meio a tantos soldados a enfrentar com ousadia. Mas existe um gigante dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso meio evangélico, dentro do nosso trabalho, que ele é um pouco notado, mas ele é algo que, se você não tiver cuidado, ele se torna grande. E quando eu falava com o Senhor, eu dizia: Senhor, o que essa palavra tem a ver com o que eu vou pregar? O que é que eu vou dizer, vencer gigante nessa palavra? E veio ao meu coração: se eu pudesse dar um título a essa pregação, se eu pudesse, não, eu vou dar porque foi o Senhor que me revelou. Vencendo o gigante da religiosidade. Infelizmente, em nosso meio, existem ainda pessoas cristãs, assim como os fariseus. Os fariseus, eles eram pessoas, eram antigos, eram religiosos, homens que tinham poder, homens que tinham poder e uma boa imagem em frente às pessoas, né? Diante daqueles judeus. Eles agiam com arrogância, com soberba, porque eles se achavam melhores do que todo mundo. O que mais me encanta mais me chama a atenção nessa passagem, o que mais me chama a atenção nessa passagem é que o fariseu, ele chama Jesus para comer na casa dele. E eu gostaria que você olhasse para sua irmã e dissesse assim: na mesa é lugar de intimidade. E intimidade não é todo mundo que pode sentar à sua mesa. Jesus, ele foi até o fariseu e a Bíblia não fala, ela não contextualiza, mas a gente pode conjecturar que quando o fariseu chamou Jesus, que não era íntimo dele, ele pretendia algo contra Jesus. Isso é nítido. Eu acredito que o fariseu queria pegar Jesus em alguma situação difícil, alguma coisa que ele não concordasse. E, na realidade, ele o fez, né? Quando ele olhou para Jesus e viu que Jesus não tinha as mesmas práticas que os fariseus, ele já condenou Jesus sem nem mesmo falar, porque a Bíblia não fala
Mas aí Jesus, ele sabe quem é cada um de nós por dentro. Você não precisa falar, você não precisa xingar, você não precisa olhar com um olhar torto, porque ele vê o que você tem dentro. Então, o fariseu olha para Jesus e ele condena aquela ação de Jesus. Mas Jesus fala: vocês, fariseus, se preocupam em lavar o prato, em lavar o copo, em lavar as mãos, porque não se preocupam com o que você tem dentro do seu coração. Dentro do seu coração existe o quê? Maldade, soberba, engano. Não é assim que acontece muitas vezes com a gente? Quantas vezes a gente não já foi assim, antes de a gente aceitar Jesus? Quantas vezes a gente não já agiu com maldade com o próximo? Quantas vezes a gente já não se achou melhor do que a irmã que estava sentada ao lado? E Deus, ele me fez escrever. Eu mandei isso para uma amiga minha, sabe, que ela está aqui. Ela disse assim: vixe Maria, vai terminar 10 horas esse culto. Mas eu disse: vai não, vai ser rápido. Eu listei aqui 5 pontos para a gente tratar essa noite. E intitulei como elementos da religiosidade. O primeiro ponto que eu queria tratar é sobre a aparência. A aparência é algo que nos faz tantas vezes cair, porque a gente julga pela aparência. A gente olha para uma pessoa e acredita muito que ela é algo que talvez você até julgue negativamente, né, aquela pessoa. E acaba que quando você conhece ela, você vê que ela não tem nada a ver com isso. Eu já fiz isso. Mas também existem pessoas que vivem de aparência. Vivem com o pé na igreja, vivem vestidas de cima a baixo como santos, assim como os fariseus faziam. Mas só Deus sabe o que ela carrega ali dentro. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê pela aparência, mas o Senhor vê pelo coração. Então não se engane. Quando você pensar em julgar, peça perdão ao Senhor e deixe que o Espírito Santo lhe mostre quem é aquela pessoa. Ou se você quiser, até mesmo dentro da igreja, enganar alguém com sentimentos, com unção, que eu acho que é a pior coisa que a gente pode pensar como cristão, peça perdão a Deus e deixe Deus te usar porque Ele usa. O segundo ponto que eu queria falar é sobre o julgamento, que tem muito a ver, todos esses pontos vai ter sempre a ver com o anterior, né? Mas o julgamento é algo que é muito fácil de ser feito, mas que acaba diminuindo muito a nossa aproximação de Deus. Quando nós julgamos, o Senhor já falou que Ele é quem deve julgar, e não vai ser aqui, nem vai ser agora, vai ser lá no grande dia. Então, quando nós julgamos, nós estamos sendo juízes sobre aquela vida, sobre aquela pessoa, que é algo que não é nosso papel. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos imagem e semelhança dele. O que foi que Jesus veio fazer aqui? Ele veio, viu aquele pecador, viu vários pecadores se rendendo a Deus, rendendo aos seus pés. Ele julgou por ele ter pecado. Eu tenho meus pecados. Já fiz e cometi vários outros, mas a partir do momento que eu disse sim ao Senhor Jesus, Ele me fez uma nova criatura. Mas nem por isso eu não deixo de pecar e sou totalmente santa, porque nenhum de nós somos. E nós precisamos estar mais perto de Deus para nós não termos essas atitudes. Assim como os fariseus. Lá em João 7, 24,
fala assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ser justos, assim como o Senhor foi e é. O terceiro elemento é sobre o comportamento. Os fariseus, ele tem um comportamento de autoexaltação. E não é difícil identificar isso dentro das igrejas. A autoexaltação. Eu sei pregar, eu sei louvar, eu sei servir, eu sou um profeta. Mas aí dentro, o que é que Deus tem trabalhado em você? Aqui dentro é fácil orar, é fácil louvar, é fácil adorar. E na sua casa, quando está só você e Deus? Quando está só você e sua família? Qual é o seu comportamento? Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele censurava o comportamento dos fariseus. Os fariseus, eles se achavam melhores que todo mundo, sentavam nos melhores lugares das sinagogas. Quando os judeus davam banquetes, eles tinham lugares reservados, porque eles eram o quê? Religiosos, mas eles agiam com falsidade. Eles eram protetores sim das leis de Deus, mas a humanidade, o amor e o acolhimento que Jesus esperava deles, eles não tinham. E o que retrata bem isso, essa censura de Jesus, é numa parábola do fariseu e o publicano, que fica lá em Lucas 18, do 9 ao 14. Eu vou ler para vocês. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ele julgou aquele publicano que estava ali orando. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no seu peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O quarto ponto, eu listei algumas atitudes de religioso e atitudes daquele que vive o evangelho. O religioso, ele é orgulhoso, soberbo. O que vive o evangelho, ele é humilde e manso de coração, assim como Jesus foi. O religioso, ele tem o ego inflado. Ele se acha melhor que todo mundo. Ele acha que sabe de tudo. Mas o que vive o evangelho tem o ego abatido. O religioso se acha melhor que todos. Mas o que vive o evangelho sabe reconhecer as qualidades que vê nos outros. O religioso, ele aponta o pecado de cada um. Ele deixa nítido para todo mundo o pecado do seu irmão. Mas o que vive no evangelho, ele confessa o seu próprio pecado. Ele identifica, ele sabe o que é que tem de errado dentro dele que não agrada a Deus. Ele sabe, quem vive em comunhão com Deus sabe, identifica: Senhor, eu sou falho nisso, eu ainda não fui curado, mas me cura. Quem vive no evangelho, ele confessa o seu próprio pecado e identifica. O religioso, ele encobre o seu pecado e pratica o mal. Aquele que vive o evangelho confessa o pecado e faz o bem.
O religioso, ele condena, machuca, mata a fé do seu irmão, destrói qualquer cristão que está disposto a acompanhar e a viver o evangelho. Mas aquele que vive o evangelho, ele ama e acolhe do jeito que você está. O religioso, ele está na igreja procurando títulos, procurando cargos, procurando os melhores lugares, procurando as melhores posições, procurando até mesmo as melhores cadeiras. Mas aquele que vive o evangelho, ele tem um coração de servo. Ele ama servir, ele faz de tudo para não ser nem notado, porque quem acha não é o homem, quem acha é Deus. O religioso, ele tem uma transformação por fora. E o que vive o evangelho, ele tem uma transformação exterior. É de dentro para fora. Essas são algumas atitudes que eu listei. Mas aí, eu coloquei um ponto que para mim foi crucial nessa pregação. A verdadeira religião. E eu nem sabia que tinha isso na Bíblia, mas estudando eu achei. Para a glória de Deus. Lá em Tiago 1, versículo 25 a 27, eu vou ler para vocês. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem esta lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo. É pouco ou é aquilo ou não é nada. Tudo. Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a sua língua, a sua religião não vale de nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não manchar com as coisas más deste mundo. Então a verdadeira religião, ela não vem do homem. Ela consiste naquilo que Deus nos deixou. Viver o evangelho é seguir simplesmente o que está aqui. A verdadeira religião consiste em frear a língua, ajudar os outros e se apartar do mal. A verdadeira religião consiste em frear a língua, servir aos outros e se apartar do mal. Essa é a verdadeira religião. É isso que agrada ao Senhor. O Senhor se agrada quando você tem um coração puro, quando você tem um coração de servo, quando você ama, independente de qualquer coisa naquela vida. E é fácil? Não. Você consegue? Às vezes. Às vezes eu consigo, mas às vezes não. Mas é isso aqui que Deus está mandando fazer. Estou buscando. A gente às vezes tropeça, cai, mas a gente não fica prostrado não. Mas é isso que eu queria falar para vocês essa noite, sobre a verdadeira religião. É amar uns aos outros sem pensar no que eles fazem ou deixam de fazer. É amar uns aos outros sem julgamento. Não porque minha amiga ou fulano ou alguém da minha família não confessa ainda o nome de Jesus que eu não posso amar ela. Não. Nós estamos no lado de cá, mas a gente penou para a gente chegar no lado de cá. Mas a gente precisa buscar mais. A gente precisa mostrar ao povo que está aí nesse mundo
ainda vivendo no cárcere da prisão, nas mãos ainda do inimigo, a gente precisamos mostrar que nós somos luz, que estamos aqui não por nosso mérito, mas por causa do Senhor que morreu naquela cruz por mim, por você e por quem está no mundo. Ele não fez distinção de ninguém, não. Ele veio para todos nós, mas quem escolheu caminhar com ele é quem está mais perto dele. Nós precisamos fazer o que ele veio fazer aqui. É resgatar vidas. É viver aquilo que isso aqui fala. Não é pegar a Bíblia e ler e achar que isso aqui não serve para você, não. É tomar posse de cada promessa que está aqui. E era isso que eu queria passar para vocês essa noite. Pastor Alino, irmã Lena,